Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma conversa aqui no canal Seguindo Jesus. Eu já quero agradecer você que está presente aí, que está assistindo esse vídeo, que em nome de Jesus essa conversa ela venha edificar você e a sua casa, venha te firmar nas palavras de Deus aí, com os testemunhos que vão ser contados aqui. E eu já quero agradecer também ao nosso apoiador, a Mecânica Box 66, ali do Cristiano, do Evandro também, né? E lembrando sempre que você que é inscrito aqui do canal, e também levar o seu carro lá, tem desconto na mão de obra, né? 20% de desconto na mão de obra, então leva lá que vai ser bênção da sua Coisa vida. boa. Vai ajudar eles, vai nos ajudar também e vai se ajudar, né? Um desconto nunca é demais. Então vai lá, leva o seu carro, né? É uma mecânica especializada ali, então entende de tudo, um ambiente bom. A Michelle tá lá também para atender vocês lá com um cafezinho, uma água. Então leva o seu veículo lá, apoie eles lá, A que Alice estão tá lá nos também, ajudando. né? A Alice tá lá também engatinhando. A família Engateando no meio inteira é dos uma carros. mecânica da família ali, mas que bom que eles estão nos apoiando, que continuem nos apoiando, né? E você que está aí, fique até o final desse vídeo, né? Não esquece já de compartilhar, de curtir, que no decorrer da conversa, com certeza você vai esquecer. Então já faz isso aí, compartilha. Você que não é inscrito ainda, já se inscreve e nós já vamos para nossa conversa aqui. É isso aí. Fala, galera. Pessoal, estamos aqui recebendo o nosso irmão Eduardo Pedroso. Foi uma indicação do nosso querido irmão Josué também. Tenho certeza que essa conversa vai ser bênção, vai edificar as nossas vidas aqui, principalmente. E tenho certeza que vai edificar várias vidas que vão assistir e vão estar escutando também, né, meu irmão? Você é diácono lá da Igreja do São Cristóvão, né? Da Isso. Assembleia de Deus. E seja bem-vindo. Amém. Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Também quero dizer que é uma alegria, né? A gente tá aí com os irmãos, né? Conhecendo o trabalho dos irmãos. Aí a gente Amém. já estamos acompanhando ali nas redes sociais, né? E tudo que é edificante é bom, né? Então, que Deus venha abençoar essa manhã, né? E quem estiver nos ouvindo, que seja abençoado pela palavra de Deus, né? Que Deus ele é poderoso. Através de sua palavra ele faz milagres aí, né? Amém, amém. Meu irmão Eduardo, conta pra nós como que foi seu encontro com Jesus, como começou a sua caminhada com ele. Assim, Varão, eu vim num mundo meio complicado, né? Então, ouvi falar de Cristo ainda jovem, né? Quando eu tinha meus 16 anos de idade. Eu estava ali no bairro Bela Vista, ali, e os jovens da Assembleia de Deus, né? Um povo querido, né? Que congregavam ali, eu não conhecia eles, mas eles sempre estavam no nosso meio, evangelizando, ali, falando de Jesus. E eles acabaram um dia me parando, né? Na praça ali, a gente estava ali com alguns pessoal, e eles me falaram de Jesus. E aquela palavra meio que entrou assim no meu coração, né? Eles falaram, Jesus te ama, né? Tem uma obra na tua vida. E eu nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca tinha ido na igreja católica, eu nunca frequentei, né? Minha família sempre foi mais parada, assim, parte religiosa, né? Agora que eles estão se acaminhando e se convertendo para a glória de Deus, né? Então, naquele momento, assim, parece que o efeito não foi feito, né? Mas depois de uns anos passados, quando eu estava num momento delicado da minha vida, triste, eu estava pensando até em tirar a minha vida, né? Eu lembrei desse panfleto que eu recebi, lembrei dessa palavra e pela primeira vez eu orei, né? Num lugar impróprio, né? E eu clamei a Deus e eu disse, se tu existe e se tu me ama mesmo, né? Eu quero voltar para minha cidade, né? Ficar perto da minha família, eu estava longe, né? E Deus, naquele momento, ele entrou naquele lugar. Foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus. Eu estava num centro de detenção e a voz de Deus falou comigo, né? Dizendo que eu não iria me suicidar, né? E que Deus tinha um plano na minha vida, né? E que ele me transformaria num pregador da palavra de Deus, né? Aí eu falei, se tu existe e tu me ama de verdade, então faz com que esse sinal se concretize, né? Passou um tempo, 2, 3 dias, eu estava em Chapecó, né? Então, Deus provando que ele ama, né? Porque o amor de Deus, ele nos constrange, né? Diz a Bíblia. Então, eu fiquei pasmado, porém não ouvi
a voz de Deus, né? Cheguei aqui, vi alguns velhas amizades e acabei me evadindo do lugar onde eu estava. Saí para a rua e comecei a praticar aquilo que não agradava a Deus, né? Festas, esse tipo de coisa. E num dia de manhã, eu estava debaixo de uma árvore, lá no Cristo Rei, lá passou alguém evangelizando novamente. Aí passou um senhor, me entregou um panfleto, andou uns 10 passos, parou. Ixi. Aí ele voltou e disse: eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo te conhece. Ele manda eu lhe dizer que tu fez um propósito com ele e tu descumpriu esse propósito. E para provar que ele é Deus, tu vai voltar pro lugar onde você estava. Lá na mesma cidade, né? Mas se tu se humilhar, né, ele tem um projeto para cumprir na tua vida. Então, aconteceu. Depois de um mês eu estava lá de volta, né? Não voltou quando... E fiquei um tempo fugindo, sabe? Aí, o que eu vou contar aqui é forte, mas Deus fez isso na minha vida. Eu tinha uma irmã, não tive pai, né? Fui criado só pela minha mãe. E eu tinha uma irmã que morava em Florianópolis. E ela me ajudou sempre desde criança. Ela adotou a gente, nossa família, ela tinha uma condição melhor. Ela sempre nos ajudou. E o meu cunhado, que hoje ele se acidentou ano passado também, foi uma luta, né? Mas Deus, graças a Deus, devolveu a vida para ele. Ele conversou comigo, vieram me visitar. E daí ele fez uma carta, né, pedindo a minha liberação para que eu fosse embora para Florianópolis, que ele queria me levar para lá para mim trabalhar com ele. Ele é pedreiro, hoje ele não consegue mais trabalhar. E foi negado, né? Foi negado, tudo tranquilo. Um dia, certa manhã, eu estava deitado, e daí, como foi negado, eles iam me transferir. Eu estava em Chapecó de volta, iam me transferir para São José do Cedro ali, em algum lugar ali. E alguém passou por mim e falou: tu quer ir embora, né? Eu falei: eu quero ir embora. Quem não quer, né? Ele disse: tu vai embora quanto menos tu espera, né? Eu disse: ó, acho que eu vou ser transferido, né? O meu pensamento era esse. Arrumei minhas coisas. Dali um pouco, o diretor dali chegou e me chamou e disse: ó, tem alguém que quer falar contigo aí na frente. Calculei, deve ser família, ou advogado, alguma coisa assim. Quando entrei lá, eu vi uma senhora, né? Uma mulher bem vestida. Me chamou pelo nome, de senhor Eduardo, disse: isso, senta aqui. Ela disse: eu sou juíza substituta da vara, né, coisas, isso aqui, aquele outro. Ela disse: entrei no lugar do doutor, que entrou em férias, né, e eu não sei porquê, né, mas eu fui ler os seus papéis, eu vi que aqui tem um pedido. Deus existe, irmãos. Eu vou terminar de contar esse testemunho que Deus falou com a minha irmã lá em Florianópolis. Eu acabei vendo os papéis e decidi por te liberar, né? E daí eu já enchi o olho de lágrima, né? Imagina, estava 3 anos nessa vai. Eu olhei para ela e disse: muito obrigado, doutora. Ela disse: não agradeça eu. Agradeça a Deus, porque eu nem sei porque eu estou fazendo isso, né? E eu cheguei em Florianópolis, né? A minha irmã falou que já sabia que eu sairia, né? Eu falei: mas por quê? Ela disse: não, fiz uma campanha aqui todo sábado, na Igreja Assembleia de Deus lá, e eu fiquei uns 3 meses nessa luta aí. E no último dia da campanha, Deus tomou uma mulher em profecia, no Círculo de Oração, lá hoje eu conheço ela, missionária Rosane, mulher de Deus, e foi até o encontro da minha irmã, colocou a mão na cabeça dela e disse: aquele que tu se preocupa tanto, né? Eu estou tirando ele de lá e vou trazer ele para cá, né? E vou mudar a história dele, né? Para resumir a história, Jesus começou a me perseguir. E eu fui na igreja e Deus usou um profeta para falar comigo lá, em Canas Vieiras. Nem era Assembleia de Deus, era Brasil para Cristo na época. E eu tinha um baiano pregando lá da Bahia. Minha irmã disse: vamos lá. Eu disse: então vamos, né? Sem jeito. Não conhecia os cristãos, né? Mas já sabia que Deus era Deus, né? Já sabia que ele existia. E quando eu cheguei lá, no meio de uma multidão, eu estava com uma jaqueta de couro, me lembro como se fosse ontem. Deus mandou eu ficar de pé, né? Usou a boca dele, disse: você aí de jaqueta de couro. Era um dia frio. Ele disse: fui eu que te trouxe daquela cidade, né? Te trouxe para cá porque eu tenho um projeto
para cumprir na tua vida. Isso eu tinha meus 19 anos na época. Aí eu tinha, antes de eu conhecer Cristo, eu frequentei algumas casas, né, que eu acreditava que me defendiam, né, que me protegiam, usava aquela carta celeste que falo, né, e eu achava que eles tinham me livrado da morte. Mas naquele dia Deus tomou a boca do profeta e disse: 3 vezes eu fechei a tua sepultura. Né? Ontem eu conversava com o irmão lembrando isso. Então Deus começou a provar para mim que desde quando eu estava naquela vida, Ele já tinha um projeto de salvação e estava me cuidando. Né? E para mim, antes de eu concluir um pouco desse testemunho, eu quero, essa câmera que filma, né? Eu quero deixar aqui específico, né? Hoje eu faço parte do trabalho de evangelização da cidade de Chapecó, sou líder de missão e junto com o meu pastor Eurico, a gente trabalho de evangelismo. Daqui a pouco a gente vai lá para Bom Jesus, né? Você jovem, né? Você igreja, o seu trabalho de evangelização é importante no reino e no mundo espiritual. Talvez a gente entregue um panfleto aqui, pensar não faz efeito, né? Mas um panfleto que eu recebi com 16 anos de idade salvou minha vida. Eu estava com uma corda pronta para tirar a minha vida. E eu lembrei disso e Deus entrou naquele lugar. Então, evangelize, faça a obra, né? Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei as minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o nosso papel, igreja, é evangelizar, né? É falar do amor de Jesus Cristo. Então, uma pessoa que nem eu, que graças a Deus, hoje, né, eu sou um pai de família, tenho 3 filhos, sou pregador do Evangelho, onde eu passo, Deus tem feito milagres, mas eu era uma pessoa desacreditada. A sociedade não dava valor. A minha família estava esperando chegar uma notícia de morte, né, para pensar, acabou, não tem mais jeito. E esse Deus, ele entra aonde o homem não consegue entrar. Esse Deus, ele faz aquilo que o homem não consegue fazer. Então, faça parte desse trabalho de evangelização, né? Pedir a permissão dos irmãos. Procure o pastor Eurico, o pastor Sirineu ali. Nós estamos sempre aptos, né? E alegres a fazer esse trabalho. Então, a minha alegria hoje, né, irmãos, é pregar o evangelho. Então, eu tenho sede disso. Eu amo a palavra de Deus, porque eu fui liberto, né? Eu fui viciado. E Jesus me libertou, e Jesus me deu uma vida nova, e o que eu me sinto mais feliz hoje é ser útil para o reino, porque eu não tenho outra forma de pagar, né? E ninguém vai conseguir pagar o sacrifício que ele fez, né? Mas então, aonde eu vou, e eu tenho essa oportunidade, eu falo do amor do Cristo, né? Claro, o meu testemunho é muito pequeno perto dele, né? Então, essa história que eu contei para os irmãos, Jesus colocou, hoje ele é o evangelista irmão Rafael, na época ele era diácono, é um crente maluco. ele me abraçou, né? Deus falou com ele me discipulou, me ensinou a palavra. Eu me batizei em 2011, lá em Florianópolis. Fiquei um tempo parado, né? Mas Jesus teve a sua misericórdia, né? Me abraçou, mas nunca voltei às velhas práticas. Amém, e me deu uma família, né? Então, hoje, eu sou um homem que dedico a minha vida ao Espírito Santo, e o que eu quero ver é o reino crescer. E para Jesus ser glorificado aqui, né? Esse dia eu estava num culto de escola bíblica, e nosso pastor estava dando a lição. No final, eu fui o cumprimentar, alguém chegou e bateu nas minhas costas, né? E olhou para mim e disse: lembra de mim? Eu disse: eu lembro. Ele disse: sou eu. Nisso o pastor chegou: se vocês conhecem o varão, disse: sim, eu conheço ele, sou policial há anos, conheço ele do passado. E daí ele olhou para mim e disse: quando me falaram, eu não acreditei. Eu toquei de vir ver se era verdade mesmo, né? E para Jesus ser glorificado nessa manhã, ele aceitou Jesus junto com a esposa dele, policial também, e estão servindo a Jesus conosco ali no São Cristóvão, porque Deus é fiel, né? Amém. Então, que nós possamos entender, né, que a nossa vida ela tem que ser um espelho, né, diante do mundo, e que o nosso Deus continua salvando através de nós. Amém, amém.
Então, meu irmão, uma coisa assim que tô falando nessa parte de evangelismo, uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal, é que a gente tem vontade sabe, de chegar nas casas, nas pessoas que estão precisando, sabe? Principalmente com os cortes agora que a gente tá fazendo, sabe? Agora a gente deu era um dos projetos que a gente tinha, que a gente sempre falava, não, a gente vai fazer, a gente vai fazer. A gente faz vários cortezinhos dos podcasts e a gente coloca no YouTube, no Instagram. E tem muitas pessoas hoje que passam por problemas, por dificuldades, que não têm vontade de sair de casa, não têm vontade de procurar uma igreja e ficam ali só rolando o celular, né? Só procurando alguma coisa. E esses cortezinhos, essas coisas assim que ficam ali, cara, fazem muita diferença, sabe? Glória a E isso é uma vontade que a gente tem de, sabe, de cada vez fazer mais, de cada vez fazer algo tipo diferente também, né? Porque às vezes a gente fica pensando, não, tem só um jeito de evangelizar. É. Tem que ir nas casas, é bênção ir nas casas, é muito bênção ir nas casas e nas ruas, mas a gente faz dessa forma, né, pra ser algo também mais, digamos, assertivo, né? Então por isso que a gente pede também apoio dos irmãos, ajuda dos irmãos, que é um trabalho muito difícil, um trabalho muito complicado, porque a gente tem o nosso trabalho, né? E a gente acaba também fazendo isso daí. E eu quero que tu passe agora uma mensagem, irmão, para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, por algo que você já passou também. Amém. É importante, né? Antes Sim. de eu trazer essa mensagem. É um trabalho muito poderoso, né? Que o reino cresce. Né? Tanta coisa ruim que hoje passa em Instagram, YouTube, né? Prostituição, pecado, coisa que não presta, né? Coisa que influencia a fazer o mal, né? Então tem servos de Deus como vocês que estão fazendo esse trabalho, né? E a recompensa será grande lá em cima, né? Amém, E amém. como Deus está presente nessa manhã, né? Junto conosco aqui, o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo, né? É que sempre há uma saída. Nunca é o fim. Nunca, nunca. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, né? Quando o fardo se pesa, né? Quando os problemas da vida nos assolam, é o ambiente propício para Satanás chegar na cabeça de uma pessoa e dizer, tira a tua vida, né? Ninguém te ama, né? Mas a gente está fazendo esse trabalho já porque existe alguém que ama, né? Tanto Cristo como a gente, né? Você que está ouvindo isso, Jesus tem uma saída para você. Não importa o que tu esteja enfrentando ou o que tu está passando nesse momento, talvez seja uma tristeza, um luto, uma coisa. Jesus tem alegria para te dar, Jesus tem vida eterna. E através desse programa, nessa manhã, eu quero te lembrar, né? João 3,16, ele diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo viesse ser salvo por intermédio dele. Então, Jesus quer te salvar desse problema, Jesus quer te tirar dessa depressão, Jesus quer arrancar essa doença que vem te afetar. Basta você crer, acreditar e entregar a tua vida para ele muda a tua história e você vai estar talvez um dia aqui como eu, falando do amor e do poder de Jesus Cristo. Amém, amém. E, irmão Eduardo, conta pra nós também como é que foi essa tua transição para iniciar a pregar, como é que foi isso pra ti? Porque tu tinha essa vontade desde o início ou tu ficava meio assim, tipo, Assim, eu tinha timidez, né? Uhum. Medo. E quando eu aceitei Jesus, desde o começo Deus falou comigo, usando profetas, né? Que iria me usar na palavra. Mas eu não sabia ler direito. A real é essa. Eu aprendi a ler mesmo foi na Bíblia, né? Eu estudei até a 3ª série e não estudei mais. Então não tinha conhecimento histórico, muito menos teológico. Hoje estou estudando, né? Estude, eu sei que pode, é bom. Estou fazendo teologia, metade. E depois eu vou continuar estudando. Só que assim, eu comecei a observar algumas pessoas na igreja. E eu comecei a admirá-los.
e quando eles pregavam, meu coração se acendia. E eu comecei a dizer para Deus, se tu quer que eu seja um pregador, me ajuda, né? Me capacita. Hoje estamos começando, claro, tem gente bem mais, né, que prega mais que a gente, sempre está perto, e Jesus é glorificado nisso. E eu comecei a ter essa sede. E Deus revelou para uma pessoa. Que é o meu amigo Rafael, né? Hoje ele está lá em Florianópolis ainda. E no final do culto que ele pregou, eu falei comigo, eu digo, eu vou falar com ele para ele me ensinar a Bíblia, né? Falei comigo. Quando eu fui cumprimentar ele, ele disse, Deus falou comigo. E eu quero te convidar, se tu quiser ter um discipulado comigo na minha casa, eu quero te ensinar um pouco que eu sei. Né? Eu disse, é de Deus. Então... ali eu comecei a estudar, né? Antes de pregar, a gente tem que estudar. E a primeira mensagem que eu preguei, irmão, foi lá no Morro do Quilombo, lá em Florianópolis. Eu preguei Abraão, capítulo 12 de Gênesis ali. Então, tímido, né? E eu percebi que faltava alguma coisa. Aí eu disse, Deus, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Preciso disso. E eu comecei a ver o povo se alegrar. Hoje em dia, talvez não seja mais normal a gente ver isso, mas na época que eu aceitei Jesus, a igreja que eu congregava lá em Florianópolis, acabava a luz. Era no morro, caía a luz, ficava 2, 3 horas sem voltar, e Deus se manifestava, e o povo começava a chorar, correr, uns pulavam, cada um demonstrava uma alegria de uma maneira diferente. E eu comecei a admirar alguns irmãos, começavam a rodar e correr, eu disse, mas eu quero sentir isso aí. Eu sabia que não era uma meninice, como alguns dizem que era. Sabia que aquilo era Eu disse, eu quero sentir essa alegria. E um dia Deus, né, por sua infinita misericórdia, eu estava orando, e eu fiquei tempo orando. Todo dia eu clamava, no mínimo 1 hora, 1 hora e meia, me batiza com o Espírito Santo, quero sentir essa alegria. Aí Deus, um dia me levantou da oração e disse, vai na casa, não, fulano ali, né? E o povo estava reunido orando lá. E tinha um pregador pregando de caçador em Florianópolis. Ele era coxo e cego, mas pregava. Deus usava ele. E ninguém viu chegar na casa. O povo estava com as mãos dadas, assim, podia ser até a oração final, acredito eu, porque já era 1 hora da manhã quase. E lá os crentes têm muito disso. Eles se reúnem, fazem culto, oração e passa do horário. Né? Até hoje eles têm esse costume. Né? Tomam um café, assim, e oração e palavra. Coisa boa. E quando eu botei o pé na padrinha da casa, que eu abri a maçaneta, se calou tudo, né? E Deus tomou a boca dele em profecia e disse, você que chegou aqui agora, eu te vejo pregando a palavra de Deus. Né? Deus tem uma obra na tua vida, Deus quer te levantar para ser um pregador do Evangelho, e para provar que eu sou Deus e falo contigo, eu te dou aquilo que tu tanto quer. O Espírito desceu sobre mim, eu fui batizado, me enchi de alegria, comecei a falar em línguas diferentes. E naquele momento, aquela timidez, né? Ela foi indo embora. Então, aí eu comecei a pregar. Eu cheguei em Chapecó aqui, conheci o pastor Eurico. Ninguém me conhecia, né? Aqui, só pessoas que não eram cristãs. E ele começou a me ajudar, meu ministério, me falar de mim, né? Para o pessoal. Então, e eu comecei a pregar. Né? O que eu quero dizer através da pregação é o que eu sei fazer, né? É o que Deus me chamou para fazer. Então, quem tem esse desejo de ser um pregador, estude Bíblia, ore a Deus, né? E peça um dom, porque é um dom, né, que Deus dá e Ele não tira. Então, se fosse pela minha lógica, minha capacidade, eu não pregaria, né? Isso é dádiva de Cristo, foi Ele que me deu. E quando eu comecei, eu pensei que talvez não seria uma coisa que Deus ia me usar de uma maneira, né? Como Ele está me usando e como ainda Ele vai me usar, né? Então, eu mesmo não acreditava. Vou sincero em dizer, eu não acreditava, mas Ele fez. Ele me ensinou a pregar. Então, como eu aprendi, foi com Ele. Não tem outro modo de dizer, foi estudando e Ele foi me capacitando. E esse é o nosso Deus. Que pensa. Mas uma coisa importante que você falou, né? Você tem a certeza desse chamado, Deus te deu a certeza desse chamado, só que tem uma diferença também de você se preparar
e esperar Deus fazer, né? Isso. Porque muitas pessoas acham hoje, não, Deus falou que eu vou fazer isso, isso e isso. E a pessoa senta e espera Fica tomando um acontecer. cafezinho na cadeira. Assim, Não, eu tô esperando Deus me ensinar. Isso. A questão é, Deus me capacita. Só que não, posso te capacitar. Glória Só que a uma Deus. coisa que eu sempre falo, você só vai falar daquilo que você conhece. Né? Muitas pessoas falam assim, mas eu não sei pregar, eu não sei orar. Fica à vontade, irmão. Eu não sei pregar, Deus falou que eu vou ser pregador, mas eu não consigo. Cara, é a mesma coisa de você, sei lá, no teu trabalho, né? Você só vai falar daquilo que você tem certeza, daquilo que você conhece. Então, quanto mais você conhece da Bíblia, quanto mais você conhece de Deus, de Cristo, cara, você vai falar com toda certeza, sem dúvida nenhuma, sem medo nenhum, porque você conhece ele. Você está falando de um amigo, de uma pessoa que está contigo todos os dias, do que ele fez, do que ele ainda vai fazer, sabe? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você acredita nas palavras dele, mais você acredita no poder dele e você consegue passar isso para frente, sabe? E é um ponto que daí tu vai perder na timidez, porque você fala de alguém que você conhece. Tu prega uma palavra que você vive, né? Se torna mais fácil. Outra coisa, irmão, quando a gente tá no púlpito, né, no altar, como o senhor falou, a gente prega fora dele também, né? Sim. Mas a gente prega muito em púlpito. Parece que a gente leva uma injeção de fé. Sim. Você tá numa prova, você tá numa tribulação, Normalmente. mundo espiritual caindo em cima de você, mas a tua fé naquele momento vira um gigante. Então você prega com convicção, você apresenta quem ele é, né? Como o senhor falou ali. Eu escuto muito testemunho, né, Varão, de pessoas que vêm dizer, Jesus me deu vitória nisso, né? Não pregou aquele dia, eu criei nessa palavra. Sim. E tem muitas vezes que a gente prega isso, irmão, mas a gente precisa de um milagre também. A gente precisa de um abraço. Muitas vezes a gente prega, Deus está te abraçando, mas quem precisa é a gente, né? Isso nós somos seres humanos, né? Elias, né? Quando fugiu de Acabe e Jezabel ali, ele pediu morte a Deus. Sim. Então isso é normal. E quando a gente escuta isso é uma injeção de fé pra gente. A gente tá pensando, eu não posso parar. Sim. Eu não posso deixar de pregar. Então, como o irmão falou aqui, corra atrás, né? Corra atrás. Quer pregar? Espera o tempo de Deus, corra atrás, peça a Deus sabedoria e peça a Deus o dom. E Deus vai dar. Sim. E Jesus vai ser glorificado, né, irmãos? Com certeza. Amém. Com certeza, mas a gente tem que se preparar, não tem outra. Não tem outro. Não tem outro jeito, né? Do caminho. Igual o Charles fala, não tem como fazer um download na cabeça ali e fazer sai. Não, claro que a gente não tá falando que Deus não revela, que o Espírito Santo não usa de forma diferente na hora da ministração. Sim, isso acontece, né? Mas os dons espirituais. A preparação, ela tem que vir antes de isso. Mas ele pede pra nós, né? Pra fazer alguma coisa, pelo menos, né? Não é só chegar porque lá é meio comum. Uma liderança, né? Deus, ele vai te preparar antes de te colocar numa liderança. Sim. Porque a obra dele é séria, né? E eu creio que tipo, a preparação de Deus ela é diferente do que a gente imagina, né? Porque a gente vai colocar na liderança. Deus ele vai te usar de certas formas e colocar em situações em que vai fazer você exercer aquilo que ele quer, né? Muitas vezes a gente pede, Deus orienta, a gente não faz, fica esperando, mas a gente não é capacitado para isso. Então, quando Deus ele vai e revela, a gente começa a entender que lá atrás, quando Deus colocou você naquela situação, né, para você aprender, para você ensinar, porque eu creio assim que eu vejo, né, como eu não nasci num berço cristão, como a gente fala, né, eu também, minha adolescência, enfim, foi no mundo, festa, e tava tudo certo. Então, para mim, seria quase impossível acreditar numa pessoa ou num jovem que nasceu numa igreja e chegar a falar assim, Jesus transforma. Tá, mas você nasceu na igreja, para você é fácil falar. Só que Deus, ele levanta pessoas assim como você para falar, não, eu tava como você. Sabe, é possível sim Deus transformar se você der liberdade. É possível Deus, não só você, mas a tua família ser liberta através da tua vida, né? Então, Deus ele tem as suas formas, multiformas, digamos, de trabalhar, de ensinar, de capacitar, de usar, testemunho. Glória a Deus por isso. É interessante, né, irmão? E uma coisa que tu falou ali agora, chamou a atenção aqui, é que Deus tem suas maneiras de nos ensinar. E as maneiras de Deus
vida, muitas vezes, né? Deus faz... A gente. É que nem tu falou, né? Teve uma vez que eu não esqueço. Eu tava passando ali por uma dificuldade financeira e eu tinha uma moto, uma motinha. E eu tive que vender ela pra, enfim, pagar algumas contas atrasadas e aquela coisa. E vendi a moto. E no dia eu subi pro apartamento ali, tava ajudando a minha esposa nos afazeres de casa ali. E eu comecei a chorar. E ela falou, vai dar tudo certo, vai passar. Eu falei, como que daí? Bem no dia, eu ia pregar num culto de Vitória. Eu falei, como que eu vou subir lá, contar, né? Pregar num culto de Vitória, se eu tenho que vender minhas coisas para fazer isso. Só que Deus vai ter que passar. Não E a gente não quer, né? Só que daí a gente pede, Deus me ensina a orar. Ele vai te colocar situações que você vai orar. E tu tem que se mostrar forte. Não tem. Você sobe, mas né, que nem você falou. Eu lembro que eu subi, enfim, lá. Só que assim, pra mim, o que eu tava vivendo ali ficou de lado. Deus, ele se manifestou, Deus falou. E eu esqueci daquilo lá. Porque a gente tem que dar liberdade para Deus fazer aquilo que tem que ser feito, independente. E muitas vezes a gente tá pregando para nós. A igreja, ela sim, ela né, é servida, digamos assim, mas a maioria das vezes a gente prega aquilo que a gente precisa escutar. Deus nos usa, mas assim, não. É aquela coisa que a gente fala. A primeira é aqui em cima para depois servir vocês. E eu acredito que Deus faz isso porque a gente vai saber demonstrar a mensagem que a gente quer transmitir, né? Isso traz, não emoção, né? Porque Deus não trabalha no emocionalismo, né? Mas a gente traz uma verdade, isso, num ambiente propício ali. Então, as pessoas que estão enfrentando o mesmo problema, elas vão ser impactadas por essa palavra. Assim como a gente ia junto, né? É verdade. Eu tenho muitas vezes que eu prego chorando. Então... por causa que eu sinto, né, essa palavra tendo poder, impacto, né? Então, muitas vezes, como o senhor falou, a gente tá pregando pra gente, e o povo não tá nem sabendo, tá ali dando glória junto com a gente, sendo alimentado, sendo agradoado, a fé tá sendo edificada, mas a mesma fé que tá sendo edificada lá embaixo tá sendo edificada aqui em cima, né? E tá nos fortalecendo também, né? Isso, deixa mais. Eu passei um período, né? Eu acho que temos alguns minutos aqui. Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Né? Como eu vim no mundo, né, podemos dizer assim, um mundo criminoso, né? Jesus me libertou. Eu fiquei com umas pendências. Sim. Com a justiça. Tá? Sim. E Deus permitiu, varão, que eu voltasse cristão. Né? Em 2021, eu fiz uma campanha de oração no monte, né? Disse, Jesus, eu tenho meus filhos agora, eu tinha 2, hoje eu tenho 3, né? Tenho mais um. Parei por aí. Eu disse, Jesus, me livra disso, né? Eu não quero voltar para aquele lugar, né? E Jesus se calou. Né? Jesus se calou e hoje eu entendo, né, o que aconteceu lá dentro. Né? E quando eu menos esperei, eu estava na penitenciária. Né? E isso foi uma experiência que eu tive, né? Cristão. Eu cheguei ali como eles chamam de castigo, a máxima, né? E eu não congregava com o pastor Eurico. Mas ele foi quem me deu a mão ali. Ele estava de fora segurando a corda para mim não desfalecer na minha fé. E eu dobrei o joelho um dia, eu me lembro que eu estava sentado lá. Eu fui para lá dia 9 de outubro de 2021. No dia 12 de outubro, que era dia das crianças, eu estava triste, minha família lá fora. Né? Eu orei a Deus e disse a Deus, eu não vou pregar aqui, né? O senhor quer que eu pregue aqui, eu não vou pregar. Falei com essas palavras, né? Com todo o respeito que eu tenho a Deus. Eu tava... Deus morreu, tá bravo, eu tava injuriado ali, né? Triste, né? Chorando. Mas a presença dele entrou no lugar de volta. Né? E quando entrou, eu comecei a chorar. Quando eu vi, eu tava falando mistério, e daí eu falei com Deus, dá um sinal para mim. Se manifesta aqui, eu quero te ouvir, fala comigo, né? Parei, terminei a oração, dali um pouco me chamaram lá. Eu cheguei lá, um obreiro da nossa igreja, né? Porque hoje eu congrego com o pastor Eurico, presbítero Monseado. Ele conversou comigo, disse, não tem o que fazer, tu vai ter que ficar 1 ano aí, né? Infelizmente. Mas a gente já vai preparar um ambiente para você mais propício, tu vai trabalhar, tudo. Eu falei, não, beleza. E quando eu fui virar as costas, eu disse, Deus, se tu tá comigo, me dá um sinal, né? Quando eu virei as costas para sair, ele bateu nas minhas costas e disse, viu, mas tu não tá sozinho aí. O Espírito Santo está contigo, né? E quando eu fui sair, ele disse, tem uma igreja inteira orando por você lá fora. Fica firme aí.
pregue a palavra. Eu entrei e saí. Para resumir a história, né? Foram dias longe da minha família, né? Dias tristes. Imagina. Foi os dias que eu mais li a Bíblia na minha vida. Foi os dias que eu mais jejuei na minha vida. E eu preguei o evangelho lá dentro. E para mim resumir o testemunho aqui, eu estava 7 meses trabalhando na cozinha ali, preparando alimento para o pessoal, né? E do nada eu perdi o serviço, sem entender. Disse, não, tranquilo, né? Só que na hora eu já entendi, Deus tem algum propósito nisso. Não pode, não tem base, tem a casa, né? Quando eu cheguei lá, quando eu entrei dentro, tinha um quarto, sim, me chamaram num canto, pediram quem eu era, né? A facção que estava coordenando aquele lugar. Eu falei, não, eu sou cristão, sou servo de Deus, né? Sou fulano de tal, eles me conheciam, né, alguns, né? Mas hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu só quero um espaço para mim terminar de pagar o que estou devendo aqui e ir embora, voltar para minha casa, né? Não, pode entrar, fica à vontade, né? Porque eles vê se pode ou não pode ficar, né? Sim, se tiver alguma pendência com eles, não pode ficar no meio deles, eles atropelam. E quando eu entrei, eu vi um jovem sentado. E o Espírito Santo falou comigo, eu quero ele. Eu disse, amém. E aí comecei a pregar para ele, né? Hoje ele se batizou já, está servindo a Cristo, né? E Jesus foi glorificado. E era para mim sair em julho de 2022 e deu algum imprevisto, eu não saí. E como a gente é falha, é humano, né? Passou uns dias. E quando eu cheguei naquela galeria, não tinha culto lá. E daí um pegou a Bíblia, outro pegou a Bíblia. Uns 10 pegaram a Bíblia e disseram, vamos pro culto. Daí eles me chamavam de pastor, né? Passou um vagão e disse, vamos, pastor. Eu disse, não, hoje eu não vou conseguir, né? Tava triste, né? Quando eles começaram a cantar o hino da harpa, que eu ensinei eles a cantar, o Espírito Santo falou comigo lá dentro, vai ficar quieto aí? Né? Quando chegou aqui não tinha nem culto, vai pregar. Vai lá pregar. Eu falei, amém, vou pregar. Cheguei lá no culto, foi o dia que Deus mais me usou lá dentro, né? E um pouco antes desse dia, eu comecei um dia a pregar e comecei a dizer, a facção é muito pequenininha perto de Jesus, né? Jesus é maior do que ela, né? E eles têm uma organização, irmãos, que é impressionante, tá? A organização que eles têm. Eles têm missioneiro, que eles chamam, que para nós seria missionário, que fica o dia inteiro lendo o estatuto da facção, tentando agregar almas para eles, tentando agregar detentos, presos, para fazer parte dessa organização criminosa, para quando sair para a rua fazer o que é mal. Sim. E eles têm disciplina, que poderia ser um pastor, eles têm dízimo, eles têm uma organização que o diabo trabalha através desse negócio. E eu o dia inteiro escutando eles falar e eu pregando Jesus. Pegava um de canto e dizia, Jesus tem um mal pela sua vida, paga com isso, né? Vigia, não entra nessa facção, isso aí é ilusão. E eles não gostaram de eu pregando, me chamaram de canto e falaram, nós te conhecemos, né? Respeitamos sua religião, sabemos que tu serve a Deus, mas pode pregar, né? Eles que davam ordem, no caso a gente tinha que obedecer eles lá, né? Claro, em primeiro lugar era Cristo, jamais a gente vai deixar de obedecer a Jesus. Eles que me deram um espaço para mim fazer culto no pátio, porque dentro dos barracos quem é de outra religião não aceitaria, eles respeitam, né? Eles têm essa visão. Não queremos mais que tu fale mal dessa facção. Quem me falou isso foi um tal de Chocolate, o apelido dele. O nome dele é Elias, mas eu não conhecia ele. Moreninho, assim, carinha de mal, sempre brabo. E nesse dia que eu não queria pregar, eu comecei a pregar. Preguei lá em Atos 9. Parou uns agentes penitenciários na porta. 5 agentes parando e ouvindo eu pregar. E os presos ali, quando eu vi esse cara, começou a chorar. E eu pregando. No final da mensagem, eu disse, alguém quer aceitar Jesus ou reconciliar? Ele levantou a mão. Ele disse, eu quero rasgar a camisa da facção e quero aceitar Jesus aqui hoje. Né? Porque faz 11 anos que eu estou afastado da igreja. Né? E isso era um sábado. Na outra semana, era o que Deus queria fazer. A última coisa que Deus queria fazer lá. Na outra semana, minha filha, escutando louvor com a minha esposa em casa, minha esposa conta isso. A minha filha hoje tem 8 anos. Na época ela tinha menos. Ela começou a chorar e minha esposa disse, por que tá chorando? Ela disse, não, tô com saudade do pai, né? Eu queria que meu pai estivesse aqui. Ela disse, então vai orar. Pede para Jesus tirar o teu pai de lá, né? E a minha filha foi orar e Deus ouviu a oração dela. Né? Dali 2 dias, eu estava em casa. Né? Fiquei 7 dias em casa, voltei, fiquei mais 2 dias lá e Jesus me tirou. Esse dia eu fui pregar num trabalho ali em Faxinal dos Guedes. Cheguei lá, preguei e eu vi que eu conhecia um vagão lá no meio. Mas eu conheço esse vaso aí, né? Quando eu terminei de pregar, ele chegou e disse, lembra de mim? Eu digo, sim. Ele disse, eu estava lá. Ele disse, um dia eu quero pregar igual o senhor ainda.
tô servindo a Jesus, me batizei, né? Aceitou Jesus lá dentro, né? Esse dia eu na sede ali, eu ajudo no meu pastor de vez em quando nos trabalhos ali de batismo. Uhum. Ouvi um varão se batizando, eu digo, mas não pode, será que é ele? Quando ele desceu, eu fui cumprimentar outro que estava lá. Então, ou seja, essa tribulação pesou, né? Foi triste, só que dentro dessa tribulação, Jesus foi e resgatou pessoas, né? E o nome dele foi glorificado. Amém. E lá, querendo ou não, né, fala, a sociedade tem muito preconceito, mas é um celeiro, assim, que... Nossa, eu tenho um amigo meu, pra encerrar, tu tem compromisso também, né? Não. Mas eu tenho um conhecido meu, ele amigo de infância, e claro, os destinos foram diferentes, mas ele também acabou sendo preso, e pela segunda vez que ele foi, ele voltou, que foi o maior tempo que ele ficou lá, ele voltou transformado, assim. Eu vou dizer uma A coisa pra palavra vocês. assim, dele, a conversa dele. Se tu vê eles adorando a Jesus, irmão, você fica impactado. Tá? Lá ninguém quer aparecer. Lá ninguém aparece. A adoração lá dentro treme o lugar. O inferno se levanta. Tá? Eu vi a teofania satânica um dia lá me afrontando. Eu passei batalhas espirituais muito fortes lá dentro. O próprio diabo me afrontou. Então, eu vi ele manifestado. Eu conversando um dia no meio do barraco, manifestou demônio. Os presos saíram tudo correndo. Um faccionado se torcia igual uma cobra. Eu falei, não, fica tranquilo. E esse jovem que tinha aceitado Jesus, falei, fica tranquilo, mano. Você hoje tem Deus. Ele estava jejuando comigo uma semana, não precisa correr. Vamos orar e esse cara vai ser liberto. Só que quando você vê eles abrir a boca para adorar Jesus, irmão, te dá um engenho. Eu me animava. Eu dizia, meu Deus, por que a igreja não entra nesse espírito de adoração? Porque lá não vai ter um pastor te olhando para te dar um cargo. Mas lá tem um Espírito Santo, né? Então, quando eles cantam, irmão, você falando que lá tem gente cristã lá. Tem gente que foi alcançada pela graça, que foi transformado, né? Que passa o dia inteiro comendo Bíblia, coisa que muitos de nós deveriam fazer e não faz. Né? E quando eles abrem a boca para adorar, Jesus desce lá dentro e faz milagre. Eu vivenciei isso. E tem muito trabalho hoje sendo feito lá, né, de pastores que têm acesso. Até o Júnior Batista, ele vai lá toda semana e tudo, violão, pregação. Eles têm esse acesso Isso lá no dentro, CER, né? No de menor ali, né? Tem um Não trabalho sei. que até o grupo de evangelismo entra lá. Ele tem, né? Tem uma... Mas lá também é pesado o negócio lá. Então, Jesus está salvando jovens lá. Sim. Eu não estou indo lá. Né? Quem sabe daqui uns dias eu consigo entrar lá para a gente também levar a mensagem. Mas eu escuto o testemunho de irmãos. Né? O diácono irmão Ziel congrega conosco ali, né? Ele chegou uma foto com um jovem e mandou no grupo de evangelismo lá, de esse é fruto do trabalho de evangelização dentro da penitenciária. Então, como tu falou, às vezes é desprezado ali pela sociedade, mas é uma alma aprisionada, né? E a igreja está fazendo esse trabalho. Nós estamos fazendo isso, nós somos a igreja, né? Assim como vocês têm uma ferramenta preparada aqui para evangelizar, tem outras ferramentas de outros lados. De qualquer jeito, nós estamos cumprindo o ídolo de Cristo. E as pessoas que estão aprisionadas vão ser libertas pela palavra de Deus. Amém. Amém. Eu vejo que falta uma visão para a própria igreja, não digo pastores, enfim, mas digo nos membros, sabe? Isso. Ter uma visão diferente quanto a isso daí. É isso. Porque, cara, é muito complicado, né? Que eu vejo que os membros às vezes olham com olhos muito diferentes para esse tipo de pessoa. Que tipo, não, mas tá ali porque errou. Tá ali porque não sei o que lá. Tá ali. Não presta. Não presta. Tá ali porque não tem jeito, sabe? Os próprios membros da igreja, assim, eles não. Muitos não têm visão sobre isso, sabe? Em outras palavras, tem que se aprofundar com Cristo, né? Sim. Assim, ó, eu recebi muito preconceito. Eu recebo até hoje, né? Eu sei disso. Algumas pessoas pensam, e quem vem querer pregar, ensinar. Muitas das vezes Deus pode dar uma palavra dura pra gente, a gente tem que ser obediente, né? E fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes tem pessoas que não vão aceitar a gente. Sim. Né? Por exemplo, eu louvo a Deus pelo meu pastor. Né? É um pai para mim na fé, pai espiritual. Ele me abraçou como se eu fosse um filho dele, né? No ministério, me apoiou,
chorou comigo, gemeu comigo na oração, até hoje ele ora por mim, então eu fico pasmado porque existem homens assim no nosso meio, né? Existe uma igreja que abraça, né? Sim. E com as palavras concretas da Bíblia, né? A igreja não deveria desprezar, né? Quem faz parte da igreja, né? Nós temos advogado, nós temos juízes, promotores, policiais, né? Que sentam no mesmo lugar que um ex-drogado, uma ex-prostituta, né? É uma pessoa que foi alcançada pela graça, isso é evangelho, né? Então, ou seja, dentro das nossas congregações nós somos todos iguais. Exatamente. E não adianta dizer que não. O juiz vai sentar do lado do servente de pedreiro, que eu vi uma vez uma mensagem, vai dar glória lá no céu, vai ser a mesma coisa, né? Então, é como o senhor falou, né? Se alguém tem esse preconceito, né? Está ouvindo a gente, né? Que deixe Deus trabalhar no coração. E peça a Deus esse amor. Eu sinto hoje, muitas das vezes eu vou evangelizar pessoas drogadas porque me conhecem, né? A gente vai servir marmita, muitas das vezes para essas pessoas. A gente chora, irmão. Eu já preguei chorando para eles, porque eu podia estar nessa situação. Verdade. Né? O que é a gente ter compaixão e misericórdia, né? Porque Deus nos manda ter. A gente se colocar no lugar daquela pessoa. A gente vê o sofrimento, aquela alma aprisionada, porque ninguém vai querer estar numa situação de rua, né? Esse dia eu fui fazer um trabalho de evangelização, levar uns caldos de mandioca, que a gente tinha feito um trabalho para fazer o nosso congresso, e sobrou muita marmita. Alguns irmãos compraram e disseram, vai distribuir, porque eles sabiam que a gente faz isso. Sim. E eu fui, e eu vi um velho amigo meu lá. Conheci ele desde, nossa, e quando ele me viu, ele começou a chorar, né? Então aquilo me deixou pasmo e a minha alma se entristeceu naquele momento, porque eu vi alguém que poderia estar do meu lado servindo a Jesus. Sim. Né? Só que muitas das vezes eles, na hora eles choram, se alegram, né? Mas eles não têm uma força, né? Para tirar de lá. Quem não pode, ore por eles, né? Visita o morador de rua, visita o drogado, visita... Eu oro assim, visita o doente, vai nos hospitais, né? Jesus, a gente não pode entrar lá muitas das vezes, mas a presença dele pode, né? Sim. O que o irmão quis dizer, e eu quero concretizar aqui, nós temos que ser uma igreja cheia de amor. Exatamente. Porque o nosso Cristo é amor, né? Se a gente for olhar o contexto histórico do tempo em que Jesus viveu na Terra, a religiosidade estava muito grande. Pessoas religiosas que ensinavam na sinagoga, que sacrificavam nos templos, mas não tinham amor. Sim. A gente vê isso pela parábola do bom samaritano, né? A gente vê pelo preconceito judaico na época, né? A religião queria falar mais alto, né? E quando Cristo formou a sua igreja, ele escreve as 7 igrejas da Ásia, a João, lá na ilha de Patmos, né? E um texto que eu gosto muito, ele fala para Efésios, vocês até estão trabalhando, né? Mas eu tenho algo contra vocês. E vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Ou de ti será tirado o seu castiçal. Ou seja, não tem como uma igreja agradar a Deus se ela não for uma igreja amorosa, misericordiosa, uma igreja que abraça, né? Mas que nós venhamos ter esse ânimo, né? Que nessa manhã, né? Nós que estamos reunidos aqui, a gente sente a presença de Deus presente aqui. Que esse amor que a gente recebeu seja transmitido para quem nos ouve, né? Amém. Porque esse é o objetivo, né? Que nós possamos ser uma igreja amorosa, cheia de amor, né? E distribuidor da graça de Cristo, que é a salvação eterna para todas as almas, sendo qualquer uma delas sem acepção de pessoas, como diz a palavra. Amém. Eu vejo que a passagem ali do filho pródigo, né? Muitas pessoas olham só para uma parte, né? Mas a gente tem que se colocar no lugar do filho que estava lá, né? Porque é algo que eu tô com essa palavra assim faz um tempo já, e eu tenho parado muito para pensar sobre isso, sabe? Sobre o que a gente tem feito para receber as pessoas na igreja, sobre o que a gente tem feito para, sabe? Será que a gente tem feito a coisa certa?
Porque é algo muito, muito profundo, sabe? Isso. Muito profundo. É algo que eu fico toda hora pensando, sabe? O que eu posso fazer pra melhorar, o que eu posso fazer pra, sabe? Pra mim, não pras outras pessoas, sabe? Glória a Deus. Isso é o Espírito Santo. Exatamente. E isso que fica também para as pessoas que estão ali assistindo nós, né? Porque a igreja é um hospital. A igreja, muitas pessoas vão ali para receber algo que estão precisando, e as pessoas de dentro da igreja olham, ixi, olha ali, ó. Chegou um morador de rua, vou sentar lá do outro lado da igreja. Ah, chegou um drogado, isola a pessoa. E cadê a igreja? E cadê a igreja? Irmão, falando aqui, eu lembrei de um texto, né? Quando Josué invade Jericó, a meretriz Raabe, ela foi poupada, né? E a Bíblia diz que ela habitou mais fora do arraial. Ou seja, o povo não queria ela perto, né? Mas o que Deus fez, né? Virou uma heroína da fé, né? Em Hebreus 11:31. E também entrou na genealogia do Cristo, né? Então, Deus fez isso. Ele provar o amor dele, né? Porque se a gente for olhar pela descendência adâmica, né? O primeiro homem foi Deus que criou. A primeira mulher, Deus arrancou da costela do homem. Então, o que separou foi o pecado. Né? Mas para que esse jugo fosse desfeito, Cristo desceu em carne, né? Como diz a palavra, sendo Deus, né? Não julgou-se ser igual a Deus, mas despiu-se de sua glória, né? E foi obediente como servo até a morte de cruz, para que a graça se estendesse. Então, existe o povo de Deus, que são judeus, né? Que a gente acabou de citar, como o senhor citou ali a parábola do filho pródigo. O filho não queria aceitar, né? O outro irmão, por intermédio dele ter saído da casa do pai, né? Ou seja, ele ter se distanciado dos caminhos do pai, né? Como o irmão falou aqui, não foi de berço evangélico, eu também não fui, não sei se o senhor foi. A gente não conhecia, mas ele já nos conhecia, entendeu? E como Cristo ele fez isso, ele diz, não, o pecado separou, mas se tu quiser, tu é meu filho, né? João capítulo 1, versículo 12, se não me foge a memória, diz, ele veio para os seus, né? Mas os seus não receberam, mas todos os que recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, e nós somos esses, né? A gente creu que ele veio, né? Então, ele nos adotou. Ele nos levou e nós vamos fazer parte da promessa, né? Paulo diz também, né? Que nós não somos, nós somos filhos, né? Herdeiros e co-herdeiros da promessa com Cristo Jesus. Então, seja, esse é o objetivo do Evangelho. Tirar o que mancha, tirar o que degrine, tirar o crack, tirar a prostituição, tirar o álcool, tirar o crime, tirar a tristeza, tirar a depressão, e fazer uma nova criatura, né? Eu não digo de doença, ele tira câncer também, mas se ele não tirar, a alma vai ser salva, se crer nele, né? Ou seja, o objetivo assim, sim, todos pecaram, e todos são destruídos da glória de Deus, então, mas quando Cristo veio, ele reconciliou, né? Então, que nós venhamos entender como igreja esse propósito. A gente pode estar olhando e vendo um bêbado, né? Trombalhando ali, a gente olhar e dizer, olha ele bêbado. Mas quem sabe lá na frente ele vai ser um pregador do evangelho. A gente vê uma meretriz, a gente vai dizer, não, mas lá na frente ela pode ser uma heroína. Sim. Jesus salvar ela, através dela Deus fazer milagres, né? Assim como quem vem de berço também, né? Deus vai usar da mesma maneira, né? E que se cuide para não sair. Como fez o filho pródigo. Que fique dentro de casa, né? Com amor ao pai e tenha prazer em trabalhar com o pai, né? E quem vem e quem nasceu ali vão se unir e a obra de Deus só tem a ganhar com isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir mais ou isso daí? O irmão tem que... O irmão tem que ir, né? Tem que senão... Tem que dar um tempo pra almoçar também, né? Amém. Né? Eu não vou, não. Mas, irmão, queria te agradecer já.
por ter aceitado esse convite e estar aqui conosco, compartilhar um pouco mais sobre a sua história. Com certeza, né, o teu testemunho vai alcançar pessoas, aquilo que a gente fala aqui, né, a gente consegue sim alcançar, né, muitas vezes aquela pessoa, aquele jovem que não quer nem sair do quarto, mas tá com o celular na mão. Com certeza ela vai ver o testemunho. A gente já teve também, né, pessoas falando que aceitaram, que voltaram, reconciliaram através de algum testemunho. Então a gente crê nisso aqui, a gente sabe que Deus está no negócio, porque se não fosse Ele, né, a gente não estaria fazendo, né? Desde o início a gente enfrenta algumas coisas que vêm contra, né, para não fazer, mas a gente está aqui pela graça de Deus e que bom que você está aqui compartilhando a sua história, né? Que Deus seja glorificado através da sua vida, através desse programa que a gente tem aqui, desse canal, que tudo seja para Ele, né? Para honra e glória do nome dele. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Né? Quer mandar um abraço aí pra família? Deixar um abraço para todos os ouvintes aí, né? Que foi conversado aqui, seja prática nas nossas vidas, né? Deixar um abraço para todos os nossos irmãos que nos conhecem aí, para nossa família, né? E para os irmãos aqui. E vão estar sempre em minhas orações. Amém. A rádio vai Amém. ser adotada pelas minhas orações também. Que Deus venha abençoar e muito obrigado aí pela confiança e o privilégio de estar aqui com vocês nessa manhã. Para mim foi uma alegria. Amém. Bênção de Deus. Meu irmão, muito obrigado por ter já aceitado o convite de primeira também, ter vindo aí. Tu vai voltar. vai voltar com certeza. Vamos marcar uma outra aí pra fazer um podcast com um tema específico, né? Essa foi da sua conversão, enfim. E foi bênção pra mim. Eu fico, na verdade, de todo podcast, assim, e tinha impactado de alguma forma, né? Amém. E Deus te usou aí pra falar algumas coisas, pra falar com a gente, principalmente também aqui. E vamos lá, né? É isso aí. Vamos lá. Você que estava nos assistindo até agora, se inscreva no canal. Muito obrigado por ficar até agora, que essa palavra, esse testemunho tenha chegado até você. E se você conhece alguém que está passando ou passou pela mesma situação, compartilhe esse vídeo, essa história, que ela possa alcançar e transformar mais e mais pessoas aí. Você que não é inscrito ainda, já se inscreve no canal para não perder nada, aciona lá o sininho, a notificação, que cada coisa nova que chegar aqui você já é notificado, que você possa estar conosco aí até a volta de Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.